E aí, alguma recomendação para o começo dessa live? Sim. Bom, gente, primeiramente, para quem já chegou agora mais de último, bem-vindos. Para quem não me conhece, muita gente aí já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Marim. Eu sou terapeuta e reprogramadora mental e apaixonada pela física quântica. O nosso intuito, meu e do Bruno hoje, não é passar questões técnicas profundas, subatômicas para vocês, e sim uma questão sobre uma ótica espiritualista. Ou seja, a minha verdade do Bruno não é absoluta, mas é aquela verdade que a gente encontrou sentido para a nossa vida. Que a partir do momento que a gente encontrou, né, Bruno fez pum, né? Então é a nossa verdade, que não é absoluta, mas a gente está aqui hoje para passar um pouquinho do que a gente entende como física quântica no nosso mundo, como a gente tem expandido a nossa consciência. O que a gente faz no dia a dia que nos leva a pensar que é física quântica? Porque, para nós, física quântica engloba tudo, né, Bruno? Então, o objetivo o quê? É passar isso para vocês e conectar junto com essa egrégora de expansão de consciência. Trazer um pouquinho, transbordar um pouquinho na vida de vocês. E é isso o nosso objetivo de hoje. Né, É Bruno? isso aí. Pô, para quem não me conhece também, eu sou o Bruno Guerreiro. Eu estou empresário nesse momento, sempre tive carreira publicitária e de uns últimos 1 ano e meio, 2 anos para cá, eu mudei muita coisa na minha vida. E uma das coisas que eu mudei foi o olhar para a vida. E sem dúvida nenhuma, como a Fê falou, o ativismo quântico, né? A gente fala física quântica, mas a gente aprendeu muito com o Amit Goswami, que é o precursor do ativismo quântico no mundo, que é trazer muito do que a física quântica ensina para a vida, para a prática da vida, que é o que a gente vai trazer nessa live. A gente quer mostrar para vocês, contar para vocês, compartilhar como que a física quântica como que a física quântica ajudou a gente a olhar para a vida de uma forma diferente. Né? Então, eu gosto de me apresentar como ativista quântico porque eu acho que eu sempre estarei. Né? Eu acho que desde comecinho de 2019, que eu comecei a estudar física quântica, eu não parei até agora, né, Fê? A gente falou, a gente vive lendo, Sim, sim. porque o Amit mesmo fala. Se você achou que tá fácil, é porque tem alguma coisa errada. Você não entendeu nada da física quântica. Então a gente vive Sim. estudando. E eu acho que assim, a Fê deve falar uma outra coisa para a gente encarar essa live. Eu gostaria, a Fê puxou o assunto, eu acho que é fantástico. Não existe uma verdade, né? É o nosso conhecimento que a gente está dividindo aqui. E há pouco tempo eu estava fazendo exercício físico, até compartilhei com a Fê essa reflexão, e eu quero dividir com vocês. Acho que vocês já ouviram provavelmente falar do Bruce Lee, talvez alguns até viveram mais perto de livros e da filosofia de vida que ele tinha. Né? Uma das coisas que esse lutador de arte marcial, esse cineasta, esse cara foi incrível. Pena que ele morreu com 32 anos, mas ele deixou muito conhecimento. Né? Inclusive, tem uma prima dele e a filha dele que fazem um podcast para dividir conhecimento. E uma das frases que ele fala é a seguinte: ele fala, procure sua própria experiência. Aí são 4 passos, né? Você procura a sua própria experiência. Então, se você está aqui nessa live hoje, é porque você está buscando conhecimento, né? Você está querendo experienciar algo novo, né? Segundo passo é absorva o que for útil. Talvez de 100% do que você escutar aqui, assim como provavelmente a Fê faz e eu também, muito do que eu estudei e venho estudando, eu não absorvo 100%. Não tem como a gente absorver e trazer para a nossa vida 100%. Então, absorva o que for útil. Em terceiro lugar, descarte o que for inútil. Né? Inútil no Bom, sentido não que não presta, mas simplesmente que para você não faz sentido nesse momento. Cada um tem um estágio de vida, cada um está no momento de expansão, de evolução. Né? Não é porque eu sou mais ou menos evoluído que eu vou absorver 100% ou 1% do que for falado nessa live. Né? E, por usar fim, o filtro, né? como é que é, Fê? Usar o filtro, né? As pessoas têm que Usar o usar o filtro. filtro dela. Exato. E, por fim, ele fala, acrescente o seu talento, a sua intuição. E talvez quem está escutando aqui, eu era muito mental, né? Eu tinha pouca intuição. Aí você fala, pô, Bruno, mas eu não tenho intuição. Como assim? Como é que eu vou acrescentar? É que a gente, às vezes, por isso que a gente fez essa respiração agora para trazer a gente para o agora, como a gente vive muito no automático, a gente não escuta o que está dentro da gente. Então, se você se permitir escutar, se você silenciar um pouco, você vai escutar alguma coisa dentro de você. Pode ser a coisa mais louca que você
possa imaginar. Mas escute, dê atenção a essa voz que está dentro de você, porque ela quer te falar algo, né? Então, eu acho que é legal olhar para essa live dessa forma, como uma experiência, absorva o que for útil, descarte o que for inútil e acrescente o seu talento, acrescente a sua intuição, tá? Acho que é legal, Fê, esse olhar. Sim. E muita gente me pergunta, gente, o que é esse tal de física quântica? Nossa, Fernanda, mas física quântica não é aquilo comprovado só a um determinado ponto? O que a física quântica mudou tanto na sua vida? O que aconteceu? E é muito louco, porque eu já sempre tive uma linha muito ligada ao espiritual. E faltava para mim alguma conexão que eu não entendia o porquê. Não entendia, faltava algo dentro de mim. E a física quântica, o que é a física quântica para a Fernanda? Que sentido que trouxe para mim? Deu entender que somos todos feitos de átomos, que dentro de nós, dessas partículas subatômicas, é energia e que todos nós estamos interligados. Então, assim, a partir do momento que eu entendi que nós somos partes do todo, como se tivesse, né, Bruno, uma explosão e a gente está tudo conectado, a gente começa a ver o mundo de outra forma. É como se você já sabe que tudo que você fizer ali para o outro, em pensamento, em sentimento, você está emanando e também está recebendo. A física quântica, ela traz para a gente essa conexão. E o Bruno, gente, eu vou até falar, ele tem um canal no YouTube que ele tem muitas questões técnicas, tá? Para quem quiser acompanhar, ele explica assim. Hoje a gente vai trazer mais uma vivência para vocês. O que a gente faz no nosso dia a dia, o que fez sentido para a gente. Mas conteúdo técnico tem, né, Bruno? Tem. Então, assim, por que a minha virada de chave foi com a física quântica? Porque eu percebi que não era mais só sobre mim. Entendeu? Eu estava vivendo muito no ego, mesmo fazendo a parte espiritual, mas eu não sentia que eu estava conectada com todos e com o todo. Então, entender a física quântica pelo lado espiritual é que fez o sentido dessa ligação. E a gente começa a ter uma nova visão de mundo, né, Bruno? É outra visão. Com certeza, com certeza. Então, comigo aconteceu, assim, muito parecido. Bom, você acha que já sempre trabalhou com isso, né? Faz tempo que você trabalha com isso. Eu era... Com o quê, Bru? Com o quê? Com essa questão de espiritualidade, você atende... Sim, isso sim, já faz tempo. Isso é de formação, é uma coisa que você já... Quanto tempo você faz isso já? Vivendo, tendo essa vivência na parte espiritual? Já faz uns 7 a 10 anos, assim. Bastante tempo. É muito tempo. Eu, assim, apesar de eu também ter esse lado mais espiritualista, de estudar, a prática em si, ela não era tão ardente, né? Foi realmente nesses últimos ano e meio, 2 anos, que eu decidi investir um tempo para mim. E não foi pouco, né? E aí a física, a gente vai falar de lei da atração, né? Que é uma lei secundária, mas quando você começa a vibrar e pensar que você quer ir para frente, que você quer evoluir, que você quer aprender, que você quer expandir consciência, no primeiro momento você começa a escutar muita coisa e aí você fala, pixa, aí são os paradigmas, né? Aquele é charlatão, isso eu não acredito, isso eu não confio. Aí você começa a escutar um monte de coisa, tá viajando. Mas aí é aquilo, né? O que a mente é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. Se você, até teve alguém que colocou aqui, existe conversa de pensamentos, conversa mental, super, é o ego, é o que a Fê falou. Essa vozinha que está aqui dentro, falando com a gente o tempo inteiro, fala demais, é o tempo inteiro. Esse é o nosso ego, né? O que eu aprendi em termos de formação de ego? O nosso ego são os nossos pensamentos. Como é que a gente forma os nossos pensamentos? A gente forma através do contexto do que a gente vive, né? Acho que tem muitos, não sei se tem psicólogos de plantão aí, mas muitos do que Freud dizia, de que todos os psicanalistas estudam e falam, entre outras linhas, é que a gente forma a nossa personalidade do 0 aos 7 anos, né? O que é essa personalidade? É o nosso ego. Como é que a gente forma ele? Com o que está à nossa volta. Quem são? Família, amigos, escola, tudo. Tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia através dos nossos 5 sentidos, né? O olfato, o tato, audição, visão, paladar, é o que a gente vai absorvendo de experiência, né? Mas será que a gente tem espaço quando a gente é criança? Eu gosto de fazer essa provocação. A gente tem espaço quando a gente é criança a escolher o que a gente quer pensar? Né?
quando eu comecei a pensar dessa forma, e a física quântica me abriu o olho para isso, poxa, eu acho que a gente tem pouquíssimo ou quase nenhum espaço para a gente escolher o que a gente quer. Simplesmente, eu acredito nisso, né? Essa é a minha verdade. Eu acredito que a gente pensa o que os outros pensaram para a gente. E o que os outros pensaram foram coisas que outras pessoas ainda pensaram. Esse é o ego, né? Essa é a voz que fala aqui dentro, não é, Fê? O pessoal tá perguntando aqui, gente, seguinte, como eu falei nos vídeos, hoje tem presentinho para quem ficar até o final da live. Então, esse presentinho vai ser mais para o final. Então, peço que vocês fiquem bastante atentos, porque também vai fazer parte desse presentinho que vai sair no final. Que estão perguntando se a live vai ficar salva, mas então. Então, ô Bru, isso que você trouxe sobre o ego, para mim, uma das coisas mais importantes hoje, tá, gente? Para a gente poder se entender, que tem a ver com tudo do mundo quântico, é essa questão do ego e essência. Eu até peguei um livrinho aqui, é o livro do meu namorado, não é o livro que eu uso, mas ó, O Poder do Agora. Esse livro, eu li faz um tempinho, sei lá, faz uns 5 anos. E o que caiu de ficha para mim? Entender que o nosso ego, ele foi o que você falou da personalidade, ele quer se identificar com todas as formas possíveis, gente. Ele quer se identificar com aquilo que você viveu na infância, com aquele trauma seu, com aquele medo, com aquela referência. O ego, ele vai estar sempre fazendo você se identificar ou com o passado ou com o futuro, fazendo com que você ache que você é essa forma. E ele sempre vai tentar fazer você fugir do caminho da sua essência. Qual que é a prática diária da Fernanda para tentar exercitar essa presença? É a meditação. O que fez mais sentido para mim até hoje, em termos espirituais, é praticar meditação. Porque a gente vai sentar, aí as pessoas falam, nossa, mas é difícil meditar, eu sento, minha mente é acelerada. O problema é que as pessoas acham que elas vão sentar e não vão pensar em nada. Gente, isso é impossível, né? É impossível. A gente vai sentar, a mente vai estar super tagarela. E qual que é o segredo, o propósito? Não, o propósito da meditação é você aceitar que a sua mente está tagarela. Como a gente não aceita, a gente já se julga, a gente já entra em contato com o ego, a gente já se formou. A gente é o ego. Então, qual que é? Tem vezes que eu não consigo meditar? Sim. Muitas vezes eu sento e eu falo, nossa, eu não consegui meditar. Mas só o fato de você se propor a sentar e observar os seus pensamentos, isso já é uma prática. Então você pode a qualquer momento sentar, observar. Quanto mais você for fazendo isso, mais você vai se desconectando com essa forma egóica e sentindo que você é muito mais do que você imagina ser. Você é a consciência por detrás de tudo isso que você sabe. Quando você mesmo pensa, né? Vamos supor, você tá ali com o seu pensamento super tagarela. Algum dia você, Bru, vocês, gente, já pensaram assim? Nossa, mas minha mente tá tão tagarela. Nossa, olha o que eu tô pensando. Quem que é essa pessoa por detrás que tá observando tudo isso? O observador, né, Bruno? O observador. É isso. A essência, né? Exatamente. E é super interessante. Sim, tem várias e várias técnicas de meditação, né? Eu também, assim como a Fê, eu trouxe 2 meditações para o meu dia a dia, que eu acabei fazendo curso, especializando, e que me ajudou demais, né? Uma delas é a meditação Mindfulness, né? Antes eu achava que Mindfulness era a mãe de todas as meditações e que embaixo de Mindfulness tinha um monte de coisa. Pra você ver como era o meu nível de conhecimento, né? Realmente eu era muito ignorante com relação a muitas das coisas que eu passei a conhecer. Bom, quem tá aqui nessa live e me conhece, sabe que eu mudei coisa pra caramba e quando eu fiz meu mapa astral, o cara falou, olha, em junho de 2020, você vai começar a se apresentar para as pessoas, você vai ter que se apresentar de novo, porque você vai ter mudado tanto. Aê, mapa astral! Exato. Então, assim, a meditação mindfulness é aquela que te traz pro agora. Então, por exemplo, essa respiração que a gente fez no começo, ela pode até ser considerada uma mindfulness. Por quê? Porque a gente está prestando atenção em alguma coisa. A mente não vai parar de falar, não tem problema. Mas você está prestando atenção em alguma coisa. E tem várias práticas dentro de mindfulness. Sei lá, tem umas 10, 15 práticas dentro de mindfulness ou mais. E tem outras meditações. Já o Ho'oponopono, tem várias meditações que dá para ser feito.
A outra que eu faço é a transcendental. Essa é aquela que você tem um mantra, que é aquela palavrinha tipo Aum, que você repete mentalmente e que te leva para um sono profundo. Essa é diferente de mindfulness. Essa você não presta atenção em nada. Você só joga aqui o mantra na tua mente para que isso vibre e que para que você desça para o teu subconsciente ou para a tua essência. Né? Então tem várias formas de meditação, mas que te levam a fazer algo que não é a conversa da mente. Né? Ou seja, aí você vai para a essência. E aí você equilibra. Né? Aí você tem o equilíbrio entre ego e essência. Eu vi uma pergunta aqui falando assim, eu sou o observador? Sim, você é o observador. Inclusive, o observador, ele tá o tempo todo colapsando, né, Bruno? É a gente que não sabe, né? Por isso que eu falo, gente, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, quando a gente tá no sofá lá, e nosso pensamento tá lá, a gente tá o tempo todo colapsando a nossa realidade. O que é o observador? É a sua essência e aonde você vai colocar a sua intenção. Aonde você coloca a sua intenção é onde você colapsa. Ah, mas Fernanda, eu tô lá no sofá com medo de alguma coisa. O que você tá fazendo? Colapsando, né, Bruno? Colocando a intenção, colocando a atenção. Então, e isso faz tudo parte das crenças. O tempo todo que você está colocando atenção em uma coisa, está observando, você está colapsando. Porque você tem esse poder dentro de você, você é co-criador da sua realidade. O tempo todo você tá... A sua realidade é você que faz. Ai, mas Fernanda, mas a minha vida tá um caco. Você está criando tudo isso. No seu subconsciente está cheio de informação que você nem sabe e criando todas as situações da sua vida. Sem dúvida. Agora você falou um negócio que me veio uma coisa na cabeça. Uma das coisas que eu fiz também, além da meditação, para separar essa história de ego e essência, é um exercício que eu chamo de cronologia de acontecimentos. O que eu fiz? Eu passei a observar na minha vida, desde que eu me lembro, né, desde que eu tenho memória até hoje, eu fiz dois exercícios. Eu olhei para os acontecimentos negativos e olhei para os acontecimentos positivos. Quando você faz esse tipo de exercício, você mexe com as suas emoções e sentimentos, porque você começa a reviver uma série de coisas que aconteceu, né? Você começa a observar. Então, quem perguntou, eu sou observador? Sim. E é interessante porque você tem até... Existe, obviamente, uma verdade só, né? A consciência, que é o espírito, aí cada um chama de um jeito, né? O Amit Goswami gosta de chamar de consciência. Ele fala que a consciência é a base de tudo. A consciência é Deus, é alma, é espírito, é universo, é tudo, é o todo. Então, quando a gente é parte do todo, né? Quando a gente fala que a gente é um com o todo, é que a gente é consciência e a gente veio do mesmo lugar. Nós somos criados pelo mesmo Criador. Né? Então, se eu estou aqui, nesse momento, olhando para essa caneca aqui, essa caneca ela só existe aqui, aí começa um pouco da loucura da física quântica, né? Ela só existe porque eu estou observando, vocês também estão observando aí. Mas se ninguém estivesse olhando para essa caneca, provavelmente a possibilidade dessa caneca existir aqui, ela tem e não tem a possibilidade de ela existir. Né? Agora, a física quântica ela defende que a caneca ela passa a existir quando tem um observador, quando tem uma consciência olhando para a caneca. Né? Não é o meu olho, né? Não é o meu ego, e sim a consciência, o que está por trás. Né? Então, se a gente começar a entrar no tecnês aqui, a gente perde, mas é muito importante a gente separar o ego. É bom entender. Porque às vezes a gente acha que quem está falando é a essência. Não, a essência ela não vai ficar falando na tua cabeça. Quem fala na tua cabeça é o ego. Não é isso, Fê? Sim, Bru. E por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, como que eu vou diferenciar a minha intuição do meu ego? O conselho, se eu pudesse dar um conselho, gente, seria buscar autoconhecimento. Porque senão o tempo todo você vai viver as suas crenças achando que é intuição. Já viu isso, Bru? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas é intuição. Será que você se conhece suficientemente, está realmente conectado com a sua essência para entender se é intuição? Ou será que você está cheio de crenças limitantes? Porque, gente, quando a gente é criança, o que acontece? Criança, até os 7 anos de idade, a informação vai assim no subconsciente.
É direto. E aí você vai. Aí você escutou papai e mamãe falando, ah, é difícil ganhar dinheiro. Aí você ficou adolescente e escutou alguém falando, homem não presta. Você vai crescendo escutando um monte de coisa. Isso vai entrando tudo na cachola. Agora eu peguei esse nome de cachola, agora eu falo cachola. Vai enfiando, vai enfiando, vai enfiando. Você vai seguindo a vida. Vai seguindo a sua vida, cheio de programinha no cérebro. Que é tudo programinha. E você começa a falar, ah, não, eu não vou me relacionar com essa pessoa porque a minha intuição tá falando que não. Aí eu não vou fazer isso que a minha intuição tá falando que não. E, gente, nada mais é que a gente é 90% de subconsciente. 90%. O que tá no nosso subconsciente? Crenças, hábitos, memórias, referências. Se a gente não buscar se conhecer e expandir a consciência, né, Bru? Expandir, estar mais consciente, como que você vai fazer essa separação do que é melhor para você, do que não é, do que é intuição, do que não é, né? Sim, você falou um negócio que eu acho legal. Essa coisa do autoconhecimento, o Amit fala muito disso, tem alguns autores que eu estudei, Bob Proctor, Napoleon Hill, todos esses caras famosos aí que a gente já leu o livro e já estudou, eles falam de um negócio que chama processo criativo, né? O que é o processo criativo? São 4 etapas. A primeira, para você manifestar ou cocriar ou atrair, enfim, você precisa dar o primeiro passo, que é a preparação. A preparação é estudo, é leitura, é experiência. Então, por exemplo, o retiro que a gente foi é uma experiência, é uma preparação. A gente estava se preparando, a gente estava absorvendo conhecimento. O segundo passo do processo criativo é quando o subconsciente, esses 90% que você falou, Fê, começa a sedimentar essa informação. E aí você imagina, quando começa a sedimentar uma informação de física quântica, o que aconteceu com as minhas crenças? Nossa, foi um choque, né? Primeiro dia, segundo dia, no quinto você já está mais acostumado. Mas é exatamente o que você falou. Será que a minha intuição... Ah, minha intuição diz que eu tenho que sair desse retiro e que eu não tenho mais que escutar isso. Não é a minha intuição falando. Sem dúvida nenhuma, são as minhas crenças batendo forte no meu consciente. Sobe do subconsciente para o consciente, bate e fala, sai correndo porque você não precisa disso. Então, o subconsciente sedimenta. A terceira etapa do processo criativo é o insight. É o que o Amit chama de momento ahá, quando você tem a ideia. Aí sim é a sua intuição. Aí sim é o seu corpo mental em contato com o seu corpo supramental. A gente vai falar disso, né, Fê, dos 4 corpos. Mas quando você colapsa, né, que é o que a gente chama na física quântica, quando você tem uma ideia, você vai sentir, você vai saber que aquela ideia realmente é um colapso, não é o teu ego falando dentro de você, porque é um pouco mais forte. Meu, eu era muito, você sabe, eu sou touro com ascendente em touro e lua em aquário. Eu sou o cara mais... Você tá brincando? Você é touro com ascendente em touro? É. Virgem Maria! Eu sou assim, eu sou terra total, eu sou cabeça total, eu penso muito. Imagina para eu descobrir o que era intuição e o que era meu ego falando. Mas hoje eu sei, depois de 2 anos que eu tô mergulhado no Inside Myself, né, como eu falo, dentro de mim, eu sei quando é o meu ego falando. Claro, nem 100% das vezes, né? Não cheguei nesse nível. Mas é muito claro, é muito nítido para mim quando é uma intuição, né? E lembrando que quando a gente fala na física quântica, intuição ou quando eu tenho um insight, é algo super novo que nunca ninguém criou, que nunca ninguém pensou. Gente, a gente sabe que é o que a gente acredita. Eu acho que a Fê compartilha disso, Fê. Tudo que já foi criado e o que será criado ainda já existe. A gente só colapsa. Para a gente colapsar, a gente tem que estar mais conectado com a nossa essência. Deixar o ego um pouco de lado, porque senão a gente não escuta essa intuição. Né? Então, não acha que você vai... O Thomas Edison, quando criou a lâmpada, ele não... É óbvio, ninguém tinha inventado ainda, mas isso já existia. Sim. Ele só acessou essa informação, né? Isso é uma matéria super interessante, gente, para quem não sabe, para quem não estudou, e eu acredito que tem no Inside Yourself, na página do Bre, sobre arquétipos. Gente, arquétipos, o que é? Imagina que Deus foi lá, Criador, vamos fazer o universo. Ele estava lá, alone, sozinho, né? Com a energia dele, que Deus é onipotente, onipresente, oniconsciente. Ele falou, vou criar o universo.
Quando ele criou, essas formas já estão prontas, se chamam arquétipos. Então, tudo que o homem está vivendo aqui, como o Bruno falou, vou criar, eu criei a energia, eu criei a lâmpada, eu criei a luz, eu criei o carro. Já existia tudo isso, gente. O que a gente faz? O que o ser humano faz para criar algo? Se conecta direto com a fonte. Quanto mais o seu canal estiver limpo, limpar essas crenças que limitam a gente, crenças de merecimento, todas essas crenças, você se conecta mais rápido com a fonte. Nossa, Fernanda, mas e agora? O que eu faço? Como que eu vou viver meu propósito? Será que eu estou no caminho certo? Quanto mais você se conectar com a sua essência, você vai saber se você está no seu propósito de vida, se você está vivendo a sua missão de alma. E uma coisa que eu acho que muita gente curte, Bru, é a lei da atração. Meu primeiro contato com lei da atração, eu lembro que foi no Segredo. Acho que a maioria das pessoas foi no Segredo, né? Muito bom, né? Se as pessoas soubessem o quanto a mentalização, você conectar na fonte, mentalizar e co-criar aquilo que você quer, é tão poderoso, gente. Isso é uma ferramenta que todos têm, tá na mão de todo mundo. Ah, então, Fernanda, é só eu sentar, verbalizar, falar eu sou rico, que eu tô rica? Não é bem assim, mas é um processo, né, Bru? É um processo você criar no seu pensamento uma forma, criar, sentir que você já tem aquilo que você deseja. Então, tudo isso é um passo a passo para você atrair aquilo que você deseja no tempo do universo, que é o que as pessoas acabam, né, entrando em conflito. Nossa, mas eu tô fazendo, não tô vendo retorno. Isso aí. Exato. Tem uma pessoa que está colaborando, o Nutri Quântico, falando, ó, nosso carro já existe, nosso eu realizado já existe, só esperando nós escolhermos e colapsar a função. É exatamente isso. E a lei da atração, tem muita gente que confunde. Por isso que às vezes as pessoas falam, ah, aquele é charlatão, fala da lei da atração, lei da atração. Sim, a lei da atração, ela existe, mas primeiro ela é uma lei secundária. Primeiro é a lei da vibração. E aí, assim, é só eu sentar e pensar e vibrar que eu quero um carro e ele vai acontecer. O Amit é muito contra isso, né? Você lembra que a gente perguntava para ele muito sobre a lei da atração e ele fugia? Bruno, ele não podia ser assim, né? Podia, né? Ai, nossa, pensei... Quando eu comecei a me tocar... Quando eu comecei a me tocar que a gente tem 4 corpos, né? O Amit fala muito disso, né? O corpo físico, o corpo vital, o corpo mental e o corpo supramental. Tem outras linhas que falam das auras, que são 7 corpos, mas vamos tentar resumir para 4 corpos. Pensa uma coisa, será que é verdade que a gente tem 4 corpos? O nosso corpo físico, que é a matéria, o vital, que é a parte de energia, que quem já ouviu falar em chakras, aqueles centros de energia, ele está instalado aí, né, nesse corpo energético. O corpo mental, que é o corpo do pensamento, e o corpo supramental, que é o corpo mais sutil. É esse que faz a conexão com o universo. É esse que traz o insight para o nosso corpo mental. Se é verdade que a gente tem 4 corpos, será que adianta só eu ficar pensando positivo? Será que adianta eu só alimentar meu corpo mental com pensamentos positivos? Podia ser, só que não. Só que não, né? Ô, Bru, só um parênteses, rapidinho. Gente, se vocês estão curtindo aqui, ó, vou pedir, aperta o coraçãozinho aqui para compartilhar, para o Instagram entender que sim, para passar esse conteúdo para as pessoas, para aumentar todo esse engajamento. Verdade, aperta o aviãozinho, manda para outras pessoas, bora conectar. Então, será que se eu só alimentar meu corpo mental, meu pensamento, eu vou ter a lei da atração trabalhando a meu favor? Hoje eu entendo que não. Quando eu comecei a estudar, que eu via muito essa coisa de pensa que atrai, pensa que atrai, e aí eu aprofundei um pouco mais, eu falei, opa, pera um pouquinho, tem mais corpos aí. Se eu não alimentar meu corpo de forma saudável, meu corpo físico, de fato o que eu como, eu acho que eu vou atrapalhar essa comunicação dos 4 corpos. Se eu não entender que meu corpo energético ele também precisa se alimentar de energia, né? E a energia vem do alimento, mas ela também vem de outras coisas. Que mais que eu faço? Eu compro aqueles olhinhos do doTERRA, que eu passei a ser parceiro da marca. Então eu faço minhas meditações, eu uso óleo, porque o óleo é uma essência que vem da flor. A flor é natureza, que vibra. Então se estudaram por anos e anos
que aquela determinada flor tem específico tipo de tratamento, eu entendo isso como uma verdade. Então eu uso um óleo, por exemplo, que é o Peppermint, para comunicação. Antes de eu fazer aqui a live, eu me preparei, eu usei um pouquinho do óleo, eu inalei, eu coloquei aqui no meu chakra, né, que fica perto da garganta, aqui o terceiro chakra de cima para baixo, para abrir, para que eu pudesse me comunicar de forma melhor. Eu acredito nisso, isso faz parte do meu processo criativo. Como é que eu alimento o meu corpo mental? Ué, estudando, Isso. né? Sim. Eu invisto meu tempo assistindo séries do Netflix e coisas que talvez não me alimentem de forma correta, ou eu invisto meu tempo para me autoconhecer? É uma escolha. Também é questão de escolha. Sim. Não é? E uma coisa interessante é, gente, o subconsciente, ele não entende o que é real do que não é real, gente. Por que é importante a gente selecionar tudo aquilo que a gente assiste? Vou dar um exemplo. Você está vendo um filme, está assistindo, está se emocionando, está triste, está achando horrível. Tudo isso que você está sentindo, o seu subconsciente não está pensando, nossa, ela está vendo um filme, por isso que ela está triste, por isso que ela está horrorizada, por isso que ela está pesada. Não. Então, tudo aquilo que a gente escuta, todos os nossos sentidos, o nosso subconsciente ele não vai entender. Então, por que quando a gente imagina algo para a gente começar a criar, juntando, vamos pegar, Bru, esses 4, no geral, vamos pegar um geralzão, mental, espiritual, corpo, qual mais? Mental, espiritual. Tá, se a gente não equilibrar todos esses corpos, como é que a gente vai ter um canal limpo, direto com a fonte? Não tem como. Então, foi o que o Bruno falou. Eu vou estar ali fazendo uma meditação para mentalizar. Vai estar funcionando? Vai estar funcionando. Mas se eu me alimentar melhor, se eu também respeitar o meu corpo, se eu também... É tudo um conjunto de coisas para você se conectar e manifestar aquilo que você deseja. Eu vou dar exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu era mais nova, eu li o livro Segredo, não sei se vocês já leram. E eu ficava pensando, nossa, eu tenho que pensar, ter que escrever e vai acontecer. E aí, com uns 20 e poucos anos, eu comecei a estudar para concurso. E aí, só que eu já sentia que eu ia passar. Ou seja, eu sentia, eu estudava e eu criava também. Eu lembro que eu tinha na minha carteira escrito, eu já passei. Então, eu juntei tudo isso e eu co-criei aquilo que eu desejei. Então, o tempo todo, a gente tem esse poder de colapsar, de criar aquilo que a gente deseja. Só que, às vezes, a gente está numa zona de conforto, as pessoas, no geral, gente, eu me incluo nisso, às vezes é muito gostosinho, né, Bru? A gente está na zona de conforto, é muito gostosinho a gente não querer olhar para dentro. Então, muitas vezes, a gente está vivendo mais lá fora, externalizando, do que realmente nos voltando para dentro, para realmente equilibrar tudo isso. Sim. Gasta energia? Gasta um pouquinho, né, Bru? Porque o despertar espiritual, todas essas informações de física quântica, ele dá uma balançada. Eu, por exemplo, eu comecei com o Hélio Couto, Bru. Então, deu uma balançada em mim que na hora que eu olhava para o espelho, eu falava, meu Deus, que crenças são essas? Até 30 anos eu não tinha olhado para aquelas crenças. E eu falei, para mim foi chega. Chega, agora eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim, eu vou colocar eu em primeiro lugar para poder manifestar aquilo que eu desejo. Porque senão a gente vai vivendo, né, vivendo de passado, de memória, de crenças, e não consegue manifestar, né, tudo aquilo que a gente deseja. Exatamente. E você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Fê, que acho que foi o NutriQuântico que falou, né? O magnetismo da mente é insuficiente, o sentimento cria. Exatamente, não dá para você ficar só pensando. Quando você estava lá só com o livro Segredo, que você leu, pô, só vou pensar, e aí você foi aos poucos subindo de degrau em degrau, você foi expandindo mais sua consciência, você foi entendendo mais desses outros corpos, foi alimentando mais, né, o seu processo criativo, e aí você começa a desabrochar, você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava, né? Eu vou dar um exemplo meu também. Antes de eu começar todo o processo, eu sempre pensei em algum momento trabalhar ajudando as pessoas. Eu sempre tive isso dentro de mim, mas eu não sabia como eu faria isso e o que eu tinha que fazer, né? Aí eu entendi que se eu não descobrisse, se eu não colocasse um propósito para essa minha vontade, eu não sabia se era uma vontade ou desejo, que tem diferença. Vontade é aquela coisa que, eu tô com vontade de beber água, tomei água, passou. Desejo é aquela coisa que você
se não acontecer durante 30 anos, você vai continuar até você morrer nessa vida aqui para conquistar aquilo. Isso é desejo. Então, eu entendi e aprendi no meu processo criativo, eu acho legal compartilhar isso, que quando você coloca um propósito para qualquer coisa que seja, eu tenho um objetivo de saúde, eu quero melhorar o meu corpo, eu quero emagrecer. Tá, mas por que você quer emagrecer? Porque eu quero ficar bem para o carnaval, porque eu quero, sei lá, entrar num vestido, né, como as mulheres falam, ou o homem, entrar num terno para um casamento. Esse é um propósito, vamos combinar, ele não é tão forte, ele não é tão sustentável, né? É uma coisa que você vai chegar no casamento, passou o casamento, você vai engordar de novo. Ou você vai chegar no carnaval, passar o carnaval, você vai engordar de novo. Quando eu entendi dos 4 corpos, entendi que eu queria ter saúde porque eu gostaria de desenvolver mais energia, eu gostaria de fluir mais o canal entre os 4 corpos, ter mais conexão com o universo, esse propósito é mais digno, né? Vamos dizer. Sim. E tem uma pergunta ali, então a gente só consegue manifestar se a gente equilibrar os 4 corpos? Sim, com certeza. Se você equilibrou os 4, aí é abundância, né, Bru? Aí, ó, você conectou na fonte, cuidou do seu corpo, limpou as crenças, né? Aí, ó, aí você começa realmente a dirigir e ir para o seu propósito quando você equilibra esses 4. Mas todo mundo tá nessa busca, né, de equilibrar. Gente, só um instantinho. Seguinte, a gente tá aqui com 44 minutos. Quem ficar até o final da live, eu vou fazer um sorteio, tá? Só que esse sorteio vai ser de uma mentoria comigo. A gente vai fazer uma reprogramação mental, tá? Só que vai precisar, terminando essa live, eu vou deixar ela gravada no meu feed. Eu vou precisar que cada um de vocês, quem quiser concorrer a essa reprogramação mental, deixe um comentário do que aprendeu, né, Bruno, nessa live. O que aprendeu. Em cima disso, eu vou conectar todas as pessoas. O que mais a pessoa achou legal? Sim. O que mais achou legal? Sim. Lá, absorva o que for útil, descarte o que for inútil. A gente gostaria que vocês colocassem e escrevessem uma palavra, uma frase, da forma como vocês acharem melhor, o que mais você absorveu nessa live. É isso, essa ideia. Sim. E uma coisa, Bru, que eu acho muito... Oi, desculpa. E aí concorre, essa é a forma de concorrer, certo? Para sua mentoria. Sim. Legal. Ô, Bru, e uma coisa que eu acho muito legal de falar aí as pessoas falam, tá, Fernanda, eu tô mentalizando, tô sentindo, nossa, por que não tá acontecendo? Uma das coisas que eu aprendi na física quântica é o famoso efeito Zenão. Beleza. O Lupercio escreveu ali que eu já tenho o carro, eu já tenho tudo. Tudo que a gente quiser, né? Criar a gente já tem. Mas o que acontece? Você está desejando um carro. E aí você deseja esse carro. Ao invés de você acreditar que você já tem esse carro, que já vai vir, que já tá tudo certo, é como se você o tempo todo olhasse para a garagem para ver se o carro tá na garagem. Ou seja, quando você põe dúvida naquilo que você deseja, é o efeito Zenão, você trava. Sabe, vamos dar um exemplo aqui, quando alguém tá... Ixi! Eu caí? Caiu? Eu caí não, né? Tô aqui. Você tá aí? Sei lá o que aconteceu. Peraí. Todo mundo tá vendo a gente? Dá um joinha. Não. Todo mundo tá vendo os dois? Não, Fê, eu acho que não. Eu acho que eu fiz alguma coisa com o meu celular aqui. Tá. Eu virei a tela pro... Eu fui olhar uma mensagem e virei a tela pro computador. Agora eu não tô conseguindo virar de novo. Será que a gente desconectou? Eu acho que não sei. Não sei o que eu fiz aqui. Acho que agora eu voltei. Voltei. Voltou, gente? Vocês estão aí? Colapsei. Voltei aqui. Peraí. E agora? Agora acho que Deu? tá... Voltou? Tá tudo certo. Então, gente, voltando aqui. Ao vivo é assim, né, Bruno? A gente quer muito uma coisa. Você tá desejando, quer um carro, quer um relacionamento. Quando você bota pressão naquilo que você tá desejando, isso chama efeito Zenão. Sabe quando você conhece alguém? Vou dar um exemplo de um relacionamento. Aí você fica pressionando a pessoa, vai ficar com você. O que acontece quando você pressiona alguém?
A pessoa não faz assim? Isso é efeito Zenão, gente. É você colocar dúvida naquilo, pressão, e aí não acontece. Aí você fica ali, eu quero esse trabalho, eu quero ganhar dinheiro. Isso, você fica ali. Aí não flui, né, Bru? Não. Eu acho legal, Fê, eu aprendi muito sobre resiliência estudando algumas biografias, estudando algumas histórias, né? Então, por isso que eu falo do processo criativo. Se você tem dúvida, poxa, eu estou aqui, eu estou há 2 meses fazendo aí as dicas do que a Fernanda falou, do que o Bruno falou, mas nada aconteceu na minha vida. Gente, resiliência. O Napoleão fala, quem vence nunca desiste, quem desiste nunca vence. Eu tenho vários exemplos de coisas que aconteceram comigo que depois de 3, 4, 5, 6 meses, um ano, foi acontecer uma coisa. Mas em nenhum momento eu deixei de acreditar, em nenhum momento eu deixei de vibrar, Por quê? Porque o nosso pensamento a nossa vibração é como um batimento cardíaco. Se Você você... já sabia que ia vir, né, Bru? Você já sabia, né, Bru? Você já sabia que ia vir. E se eu soltar, você já sabia. É difícil, né, Fê? É difícil hoje. Sei. Aí amanhã acontece alguma coisa, eu acho que não é para mim isso. Eu acho que não vai dar certo, né? Então, eu acho que é importante trazer resiliência. Se eu pudesse dar uma dica, estudem biografias, a história de Chopin, de Beethoven, todos esses caras de Roosevelt, teve paralisia infantil, presidente dos Estados Unidos, e mesmo assim foi para a eleição e passou a ser presidente dos Estados Unidos. Tem várias. Se a gente olhar biografias, histórias de vida de famosos, a gente tem um monte de brasileiro. O Lars Grael tem uma história de resiliência assim fantástica. Isso sim é resiliência. História de Silvio Santos. A gente tem histórias assim na família que são. Poxa, tem tanta coisa. Sim. Então, essa é a resiliência que a gente tem que ter. Não adianta achar que vai começar a pensar, vai colapsar em um mês, que não vai acontecer. Ô, Bru, perguntaram aqui, então a gente tem que esquecer aquilo que a gente quer? Não, também, não é bem assim. Não. O soltar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se explicar. Porque é um entregar, né? É um entregar. Porque quando você coloca rosto naquilo que você deseja, vamos supor, né, Bru? Você deseja muito trabalhar naquele lugar, você deseja muito aquela pessoa. O seu ego está escolhendo tudo isso. Agora, quando você deseja muito prosperar, você deseja um relacionamento, você dá abertura para as infinitas possibilidades se concretizarem na sua vida. Então, não, você vai continuar desejando aquilo, mas soltando, entregando para o universo. Você pode sim pensar o que você quer todo dia, mas você tem que soltar. Sem dúvida. Tem gente falando aqui, dando exemplo. Eu imaginava que eu estava dentro do carro zero, eu entrava nele, ligava o rádio, passava a mão no volante. Tudo isso faz parte de um processo mesmo, de uma ferramenta de visualização. E tá certo. Isso é muito bom. Por quê? Porque é o que a Fê falou, o subconsciente não sabe se é verdade ou não. Então, quando você sente, quando você vive isso mentalmente, quando você faz projeções, o Tom falou de projeção de quadro também, olhar imagens... se coloca numa capa de revista, uma casa que você quer comprar, tudo isso você vai alimentar o seu subconsciente. Mas não é da noite para o dia. Não é porque você colocou uma imagem de uma casa ali que em um mês essa casa pode até ser que venha. Mas não é assim, preto no branco, né? Por isso que é importante o autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, quando você começa a entrar em contato com esse tipo de informação que a gente está compartilhando, você saca que, opa, peraí, não é bem assim. Não é que nem quando você estudou o livro O Segredo, que você viu, é só pensar que tá tudo certo, né, Fê? Tem mais coisa, né? É que não dá para em uma hora de live falar tudo que a gente tem que falar. Não dá. Vou ter que fazer mais, Bru. O que o pessoal acha? Será que a gente tem que fazer mais? O que vocês acham, galera? Coração, se a gente tá bom. O papo tá bom. Bru, o que você acha da gente dar um espacinho para perguntas? Legal. Perguntas, porque eu não estava conseguindo prestar muita atenção nas perguntas. Manda bala aí, gente. Dani falou, é certo fazer o quadro de sonhos e colocar na parede? É correto? Sim, é uma forma, é uma ferramenta, uma técnica, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho quadro, mas eu tenho algumas imagens que eu desenvolvi que eu olho no meu computador, por exemplo. Não é um quadro na parede, mas eu gosto muito de usar no computador e eu fico olhando algumas coisas interessantes e projetando lá.
Isso eu uso. Eu também, eu gosto demais. Inclusive, ô Bru, quando eu participei do retiro do Amit Goswami, gente, para quem não conhece, o Amit Goswami é um dos caras mais sensacionais, pai, né, Bru? Pai da física quântica, que fez a gente vivenciar com ele um retiro extraordinário. Depois, se quiser, eu coloco o link para vocês em algum lugar. Ele tem Instagram, né, Bru? Então, essa vivência do retiro, o que aconteceu? Dá um exemplo para vocês de cocriação. Só prestar atenção no tempo aqui. Eu coloquei, um ano antes de ir para o Amit, 7 meses antes, eu coloquei a foto do grupo do Amit, do retiro passado, no fundo de tela do meu teletrabalho. E todo dia eu olhava para aquilo e soltava. Eu já sentia que eu estava ali no meio. Era a foto de todo o grupo, de toda a turma, e todo dia eu simplesmente olhava e já sabia que eu ia estar lá. Eu co-criei estar no retiro do Amit. É isso. Então, esse é um dos exemplos, né? Exatamente. Exatamente, Fê. Ó, tem mais uma pergunta aqui falando: os arquétipos colaboram para as conquistas? Quer falar você, Fê? Então, gente, colaboram muito mais do que vocês possam imaginar. Gente, vocês conversaram com quem entende de marketing, ó, quem entende bastante coisa de marketing. Sim, eles influenciam muito porque eles fazem parte de um inconsciente coletivo. Tudo que foi criado tem uma forma, essa forma ativa aqui dentro do nosso subconsciente. Se você olha para um leão, ele é um arquétipo que te dá coragem, força, agressividade. Ele vai impactar o seu campo energético e você vai sim ser impactada por qualquer coisa que você olhar, né, Bruno? Olhar, se conectar, colocar a sua energia. Eu gosto de falar também, existem vários campos ao redor da gente. Como é que você acha que o rádio toca no seu carro ou o seu telefone toca? Através de um campo eletromagnético. E existe o campo morfogenético, que é o campo de informação. Então, o arquétipo do amor, que o Amit fala muito, o que é? É aquele amor de Jesus que a gente aprendeu lá atrás. Esse amor, essa verdade, esse significado, ele está plasmado no campo morfogenético. Você pode ter acesso a esse amor. Assim como você pode ter o arquétipo da beleza, o arquétipo da justiça, da verdade. Existem, por Platão, e acho que o Amit defende, são 9 ou um pouquinho mais arquétipos. Mas como a Fê falou, tem o do leão. Eu, por exemplo, uso o arquétipo da coruja. A minha marca tem o olhinho da coruja. Por quê? Coruja remete a conhecimento, a sabedoria. Então, quando eu me conecto com esse arquétipo, e aí eu me conecto mesmo, visualizando a coruja. Isso é meio louco, né? Mas escutando o barulho da coruja, visualizando... Ô, Bru, pode mudar, né, Bru? A gente pode mudar. Que nem, hoje, uma época eu fiquei vivendo muito o arquétipo da borboleta. Mas eu tava num despertar tão cabuloso que eu falei, não, agora eu vou pra ação. Eu tava muito numa introspecção de transformação. Aí eu falei, agora eu quero agir. Então, parece que cada momento a gente tá vivendo um arquétipo mais, não parece, Bru? Ou a gente escolhe ele. Total, você pode... O Amit fala que tá no terceiro, né? Ele tá no selfie agora, que é a parte mais espiritualista da coisa, né? Mas eu acho que, de novo, a gente tá falando de arquétipo aqui, é muito rápido para falar de arquétipo. Daria para fazer 2 horas de live falando de arquétipo. Ô, Bru, bora mais uma live sobre arquétipo. Quem topa falar só de arquétipo, gente? O que vocês acham? Porque é poderoso, poderosíssimo. E Platão, William James, tem várias biografias e estudos que falam de arquétipo. E a gente precisa conhecer, não adianta. A live é importante, mas a gente precisa fazer o trabalho de casa, de ir atrás e buscar também informação, né? Sim, às vezes a pessoa tá vendo uma propaganda, gente, e já tá interferindo aqui, gente. É subliminar, né? Eu gosto dessa palavra. É subliminar. O negócio atinge você e você nem sabe. Exatamente. Muito bom, Fê. Que mais? Tem mais bom, alguma só pergunta? pra... Responder, não. Acho que, gente, a gente queria responder todas as perguntas, né, Bruno? Ó, a Dani perguntou: onde podemos conhecer esses arquétipos e escolher qual usar? Procura, estuda sobre Platão, sobre Carl Jung e sobre William James, que é o... William James? Acho que é William James. Que é o mais recente, o cara o último que, depois de Carl Jung, estudou, foi um seguidor dele e ele fala muito sobre arquétipos também. Pode ser que esteja confundindo. Ô, Bruno, tem uma mulher também que é a doutora Mabel do canal Arquétipos. Ela trabalhava junto com o Hélio Couto, agora ela tá sozinha. Arquétipos é o canal no YouTube dela. Muita coisa legal. Com T? Arquétipos, com T. Arquétipos. Legal. Boa. Bom, gente, lembrando que a gente encerrando a live aqui,
eu vou deixar salva no feed. Aí vocês vão colocar aquele aprendizado que o Bruno falou, uma palavra, uma frase, o que vier no coração de vocês. E no final, hoje mesmo, eu já vou tentar fazer isso. Vou tentar não, eu vou fazer. Já vou fazer o sorteio para a gente fazer essa sessão de mentalização, de reprogramação mental, conectar mesmo, pegar algum vício emocional aí, cair para cima, quebrando uma crença aí. Boa. Vamos deixar eu quero deixar uma frase de reflexão para o final, que eu gosto muito. Quem fala isso é o Bob Proctor. Esse é um dos meus principais gurus. Eu tenho 3 gurus, o Bob Proctor é um deles. Ele fala o seguinte, quer dizer, é uma mistura de Einstein com Bob Proctor. O Einstein falava, é uma insanidade fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E o Bob Proctor defende, quer resultados diferentes, faça coisas ilógicas. Ilógica do ponto de vista do teu ego, do ponto de vista do teu hábito. Então, deixo essa reflexão para vocês. Top! E eu vou deixar uma frase que eu até peguei agora nesse curso de imersão que eu fiz com o Pablo Marçal, é para vocês entenderem. Vocês nunca erram. O erro sempre vem com um aprendizado. Coloca isso na cabeça de vocês. Não existe falha. Você nunca... Existe... Não... Tudo que você faz na sua vida, não se culpe, não se cobra. Aprenda com seus erros. Então, essa caminhada é uma caminhada que a gente vai cair, que a gente vai errar, e a gente está nessa Matrix para isso. Então, é isso. Tudo que você viver, pegue com aprendizado. Leve para o seu coração tudo que se aprender e bora para a vivência, bora para a egrégora do amor, bora conectar, né, Bru? É isso aí. E obrigada, gente. Obrigada por todos aqui. Exatamente. A jornada é Bru, obrigada. Bru, obrigada. Obrigada pela essa conexão. Muitos agoras para todos. Sim, gente. Olha, a gente queria responder todas as perguntas. Se alguém quiser, né, manda depois direct pra gente. A gente tenta responder no possível. Gratidão a todos. Gratidão, Bru. Obrigada, gente. Vou colocar lá no feed. Vou gravar a live. Bora concorrer. Beijo. Beijo. Yeah. Obrigada, gente.